Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro juntos abateram a candidatura de Ratinho Júnior a presidente da República. Olha, desde o final da semana passada, quarta, quinta e sexta principalmente, como adiantei hoje no Central Mail, já estava rolando um zum no entorno do presidente do PSD, Gilberto Kassab, de que a jogada do PL no Paraná havia asfixiado as chances de Ratinho ser presidente. Isso quer dizer muitas coisas, tá? Uma delas quer dizer o seguinte: aumentam as chances de a eleição terminar no primeiro turno. E vejam bem, isso não quer dizer que esteja claro quem venceria nesse primeiro turno entre Flávio e Lula. Mas calma, porque olha, restam 3. No PSD, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Goiás, Ronaldo Caiado. E agora, o ex-governador mineiro, Romeu Zema, que renunciou ao Palácio da Liberdade no fim de semana. Ele é do Novo. Isso quer dizer que saem 5 cenários daí. Isso mesmo, 3 homens, 5 cenários. Vamos lá? O primeiro, Romeu Zema, candidato à presidência pelo Novo, e o PSD com outro candidato. Ou seja, à direita de Lula haverá Flávio e mais 2. Que 2? Eduardo Leite, que é de longe o mais diferente tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Esse é o cenário 1. E o 2, Zema de um lado, Caiado do outro. Direita clara ambos, no caso do Caiado, com histórico mais claro de ter enfrentado Bolsonaro. 2 cenários, faltam mais 3. Quais? Romeu Zema vai para o PSD e ele, Zema, será candidato à presidência do partido de Kassab? Sim. A jornalista Ana Flor, por exemplo, ouviu que essa proposta está em cima da mesa. Após ela sugerir isso, sai ligando. Ouvi de 2 pessoas que sim, está sendo conversado, tá? Aí, fora os nanicos, só tem um candidato, além de Flávio, à direita de Lula. Mas tem o 4º cenário. Zema continua no Novo, é candidato a vice do PSD. Ou de Flávio Bolsonaro. Veja, é bem difícil, tá? Romeu Zema sair do Novo é difícil. Ele trabalhou muitíssimo mesmo, para encher chapas Brasil afora para que o partido consiga escapar dessa cláusula de barreira. Largar o navio depois de tanto esforço é estranho. A política, bem, política. Pois é. O 5º cenário, o PSD pula fora em busca da vice de Flávio. Isso Kassab vem dizendo que não faz de jeito nenhum. Então vamos lá. Por que o Ratinho, que durante quase todo o tempo foi o favorito de Kassab do comando do PSD, pulou fora? Veja, ele estava muito disposto a entrar nessa briga. Aí, de repente, saiu. Quem o tirou do jogo foram Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Vamos lá. Moro é candidato ao governo do Paraná, sucessão de Ratinho. Ele é favoritíssimo. Não existe estado no Brasil onde Moro seja tão admirado quanto no seu. Ele já era um candidato muito forte, com chance de ganhar no primeiro turno. Em dezembro, segundo o Metrópolis, procurou Ratinho, queria apoio. Ouviu do governador que, olha, não dá. O senador, ex-juiz, vetou o apoio do seu União Brasil ao candidato do PSD à prefeitura de Curitiba. Quem ele escolheu terminou em 4º. Aí no segundo turno, Moro apoiou a adversária direta de Ratinho. Então, com esse histórico, ele explicou para o senador que, olha, não rola, não dava para apoiá-lo. Jogo jogado. Então, tá lá Moro na liderança de todas as pesquisas no Paraná. Chegaram Flávio e Valdemar com convite. Vem para o PL. Moro topou. Será o candidato de Flávio no Paraná. Importa que Moro tenha deixado o governo Bolsonaro porque Jair não queria investigar o filho? Não importa. Importa que Moro tenha denunciado a corrupção de Flávio? Não importa. Importa que agora os 2, Flávio e Moro, estão juntos, reabilitaram-se um ao outro e serão candidatos com o número 22. Isso é muito poderoso, tá? O eleitor vai à urna votar 22 2 vezes, para presidente e para governador. É um elo mental forte no Paraná, fácil de fazer. Porque Ratinho nas pesquisas está próximo de 10 pontos percentuais, mas Zema, Caiado e Leite estão ali entre 4 e 5? Por uma razão simples. Zema tem votos em Minas. Caiado tem votos em Goiás. Leite tem votos no Rio Grande do Sul. Ratinho tem votos no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande, em todo o Sul. Sua força na região o faz descolar-se do bloco. É o que o tornava forte. Mas se ele perde os votos no Paraná porque o 22 tira o oxigênio do ambiente, vai ao chão. E isso quer dizer, inclusive, que perigava não se eleger sequer senador. Perante o risco, preferiu sair. Vai ser governador até o fim do ano e aí volta para a empresa do pai.
Agora é hora de tomar fôlego, tá? Porque, veja, números de uma pesquisa Ipsos-IPEC. 22% do eleitorado não quer nem Lula, nem alguém com sobrenome Bolsonaro. Não querem. João Santana, que foi marqueteiro de Dilma quando ela se elegeu, vem dizendo para quem deseja ouvir que tem uma quantidade considerável de votos ali entre as candidaturas de Lula e principalmente Flávio, que não são sólidos. O que Caiado, Leite e Zema trazem para esse jogo? Essa é a grande questão. Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Antes de continuar, escuta essa história. Não faz muito tempo que eu descobri Evidências, a música do Chitãozinho Chororó. Uma canção que metade do Brasil sabe de cor desde os anos 90. Para mim, era desconhecida. Isso me fez levar uma pergunta que não saiu mais da minha cabeça. O quanto eu que escrevo sobre o Brasil há 30 anos, de fato, conheço o Brasil? Dessa pergunta saiu o mais novo lançamento do streaming do Meio. Dia 25, quarta-feira, estreia Nós Brasileiros, novo episódio do Ponto de Partida série. O Brasil não está dividido em dois, está dividido em 5 grupos. E quando você enxerga esses 5 Brasis, fica impossível continuar vendo a políticos, comportamentos alheios e os seus próprios do mesmo jeito. Assine o Meio Premium e assista em primeira mão. O link está aí na descrição. E esse aqui... Esse é um ponto de partida de um dia agitadíssimo e com pouco de asma. – 22% do eleitorado rejeita os dois polos igualmente. São 35 milhões de eleitores. Se um candidato os encanta, tem um estrago por ser feito nessa eleição. Muda o jogo. 2/3 desses eleitores são mulheres. 75%, 3/4, desaprovam o governo Lula. E o que eles querem é o seguinte: economia crescendo, como está, não basta. Gestão eficiente, querem ouvir sobre qualidade de administração. E o fim da guerra cultural que esquerda e bolsonarismo travam. Gente, essa turma está de saco cheio da briga. Para João Santana, para a gente ir um pouco além da pesquisa, isso quer dizer o seguinte: o candidato que funciona não é o que bate nos dois lados, é o que ancora conciliação em democracia. Ou seja, mais programas sociais, só que reimaginados. Mais desenvolvimento tecnológico. Sim, gente. Candidato para esse pessoal tem de falar de inteligência artificial, de equipamento sem imposto, tem de falar de Brasil no século XXI, porque ninguém está falando. Pois é. Algum desses 3 consegue fazer esse discurso? Então vamos tentar ver. O que Leite tem dito é o seguinte: o PT é corrupto, a Lava Jato tinha problemas, mas o desvio da Petrobras oficial foi enorme e muito, muito real. Bolsonaro é golpista. A gente precisa botar tudo isso para trás e criar uma nova ideia de Brasil. Com tecnologia, aproveitar a onda da IA enquanto ainda há espaço para isso. Aí vem Caiado. Caiado é forte, é incisivo, não foge de qualquer confronto, nunca fugiu. No início da pandemia foi para a rua em Goiás dizer que, como médico, ele via com muita clareza que era fundamental ir todo mundo para casa. Ele igualmente bateu novamente de frente com Bolsonaro na eleição para a prefeitura de Goiânia em 2024. O problema de Caiado é o seguinte: seu jeitão mais agressivo torna, na aparência de estilo, mais parecido com Bolsonaro. Será que cola? Leite, por outro lado, é muito liberal. Nada contra, muito pelo contrário, até sou também. Mas o eleitorado está mais conservador. E aí tem Zema. Zema não tem a agressividade de Caiado, tampouco tem a sofisticação de Leite. É o único candidato dos 3, porém, que jamais se afastou realmente de Bolsonaro. É o mais próximo de Bolsonaro. Então não tem vantagens? Olha, ele tem. Em Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil, e veja só, o estado em que todos os candidatos a presidente da nova república, desde Collor, venceram. Ninguém nunca ganhou perdendo Minas. Nesse momento, o mundo político no Brasil está em suspenso. O jogo que todo mundo esperava há apenas uma semana desapareceu do tabuleiro. Nessa corrida, o fato é que os cenários precisarão todos ser redesenhados. E agora, o que eu vi nessa tarde de gente bastante próxima de Gilberto Kassab é o seguinte: a corrida interna está 50-50, pode ser tanto Caiado quanto pode ser Eduardo Leite. E que a chance de Zema ir para o PSD tende a 0. De fontes não tão próximas do PSD, no entanto muito informadas, o que eu ouço é um pouco diferente. Caiado é mais forte, mas Leite não está fora do páreo. De fontes muito próximas de Romeu Zema,
vem o seguinte: não existe chance de ele não ser candidato à presidência. Seu objetivo é fazer com que o Novo tenha deputados o suficiente para escapar da cláusula de barreira e pronto. Não importa se ele não se eleger presidente, o objetivo é circular o Brasil e reforçar o partido. Então ficamos pelo cenário 1 e 2. Leite ou Caiado, Zema, Flávio, Lula e os nanicos. Se eu ponho minha mão no fogo por algum desses cenários, qualquer um deles, não ponho. Tá tudo no ar. Caiado e Zema é um pouco mais provável. As próximas horas e dias vão ser quentes, muito quentes, e tudo pode acontecer. Respirem fundo. Uma eleição muito difícil, muito tensa e, olha, bastante imprevisível. Acaba de começar. Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, o seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o meio premium. Quem assina recebe a newsletter mais cedo, a edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade, os bastidores de Brasília toda quarta no meio político, a pesquisa Meio Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso meio streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.